Ô glória, a graça e a paz, queridos amigos e irmãos. Hoje começaremos aqui uma linda jornada. Sim, hoje é o primeiro dia do jejum, de 21 dias de oração e jejum, e vamos seguir os ensinos todos os dias deste livro, Restituição de A a Z. Sim, do pastor Wilson Oliveira da Silva. Ô glória, Deus abençoe, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos amigos e irmãos. Vamos juntos? Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça, associado à videira. Sim, nós somos vinha. Tá bom, querido? Vamos juntos nessa alegria? Nós começamos hoje a jornada de 21 dias de oração e jejum. E vamos seguir os ensinos deste livro aqui. Tá bom? Restituição de A a Z, do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo, a grande bênção da nova aliança. Eu vou ler aqui a introdução, lembrando que hoje é o capítulo número 1, tá bom? E estarei orando, e você vai orar junto comigo, tá bom, queridos? Você estará orando junto comigo sobre os alvos de oração. Esse alvo muito especial, que é uma alma que você ama tanto, não é verdade? Que começamos hoje essa intercessão por essas almas e também por um alvo seu pessoal. Vamos lá? Eu quero ler aqui a introdução e em seguida vamos ler o capítulo juntos, tá bom? Eu quero ler aqui a primeira parte, onde está escrito restituição do berço da alma. Vamos lá? Está escrito aqui. Restituir significa devolver ao dono original algo que foi perdido ou roubado por outro. Esta é justamente a minha sua história. Deus nos criou para uma vida sem fim, com o propósito de desfrutar de tudo aquilo que Ele mesmo desfruta. Isso é uma verdade. Jesus nos chamou para reinar com Ele. Romanos 5,17. Reinar em vida, porque na eternidade iremos reinar. Não é? Você que se dedica tanto aí, com tanto amor à obra de Deus. Não é? No entanto, fomos enganados e por isso roubados pelo diabo do que é nosso por direito. Por isso que o diabo vem para roubar, matar e destruir, né, gente? Deus, em seu infinito amor por mim e por você, produziu a obra do Calvário justamente para restituir o que desde o princípio foi dado a nós pelo nosso Deus todo amoroso. Eu sei que quando falamos de restituição, logo pensamos em coisas que precisamos neste mundo, tais como casamento, dinheiro, saúde, família, vida profissional e por aí vai. Mas a restituição que Jesus veio trazer é infinitamente mais do que isso. Você concorda, né? Jesus não morreu na cruz por causa de carro, de casa, de dinheiro, de coisas. Porque tudo isso passa, isso é transitório, não é verdade? Mas a nossa alma é o quê? Eterna. Glória a Deus, né, gente? Então ele veio morrer pelas almas. A restituição que Jesus veio trazer é infinitamente mais do que isso. Ela vai de A a Z, ou seja, ela é geral e restrita. Ela afeta o hoje, mas principalmente a eternidade. Nesta primeira parte do livro, quero falar da restituição das condições que Deus criou para que a nossa alma pudesse se enriquecer diante dele, para o desfrute, né, da plenitude do seu reino. Tais condições estão descritas nos 3 primeiros capítulos do Gênesis. Quanto às outras restituições, abordaremos na parte 3 do livro. Primeiro, precisamos ser restituídos nas condições para que todas as outras restituições que desejamos possam acontecer sem impedimento. É assim que eu creio. Primeiro você compreender o seu direito à restituição. Você compreender o seu direito diante da palavra, você então, conhecedor desse direito, você vai desfrutar. Você desfrutando, você vai passar adiante, fluindo esse conhecimento. Porque o Senhor Deus, ele diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. A partir de hoje, vamos compartilhar conhecimento com você, para que você deixe de sofrer na mão de homens, de religião, de enganos, que você venha viver à luz da palavra de Deus. Então, começaremos hoje essa linda jornada de jejum e oração. Hoje é o primeiro capítulo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, olha, divulga isso para parentes, tá bom? Isso estará no canal do YouTube, devido ao tempo, né? Tem que colocar no canal do YouTube. Vamos começar então a leitura aqui do capítulo 1, onde começa a restituição do valor de uma alma. Quantas pessoas perderam a noção, né? O verdadeiro sentimento de Deus por uma alma. Vamos começar essa leitura?
Vamos lá, você está com o livro aí, acompanha junto, ou você vai ouvir qualquer hora do dia, né? E compartilha. Manda esse vídeo no grupo da família, dos amigos, tá bom? E convida eles para estar indo na igreja conosco todo domingo. Nós vamos acompanhar esse livro também na igreja e vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus, tá bom? Vamos lá. Capítulo 1, a restituição do valor de uma alma. É uma grande revelação e faz toda a diferença compreendermos que os valores e princípios naturais que vivemos são infinitamente inferiores aos princípios e valores do reino de Deus. A partir dessa compreensão, vamos querer mudar os nossos valores e abraçar os valores celestiais. A palavra de Deus diz para não sermos crianças no tocante aos nossos valores. O que isso significa? É simples. Se você perguntar a uma criança o que ela valoriza, pode ter certeza que ela apontará brinquedos, pirulitos, enfim, doces, né? Mas se perguntar para você, a resposta será completamente diferente. Por isso, ela é chamada de criança e você de adulto. Coloca uma nota de R$ 200 e uma bala, para ver o que o adulto vai pegar, né? Uma barra de chocolate. A criança pega o chocolate. Por isso, ela é chamada de criança e você de adulto. A criança não tem noção correta de valores. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 3, verso 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Forte, né, gente? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pura verdade. E não é diferente, né? A gente vê tantas coisas acontecendo por aí dentro das igrejas. Pura carnalidade. São crianças, não cresceram ainda. Não têm o discernimento do que é espiritual. Quando você dá valor ao que é espiritual, você está buscando em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E qual é a promessa? Quando você busca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta, Deus não tira. Mas se a pessoa é carnal, ela mesma está tirando, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Ele adverte que os coríntios ainda viviam baseados nos valores humanos e naturais. Por isso ainda eram crianças. Entender e abraçar os valores do reino de Deus é fundamental para vivermos de forma correta, sem prejudicar a nossa eternidade. Creio que a maior restituição em nossas vidas seja justamente a restituição dos valores eternos. Valorizar o que Deus valoriza e desvalorizar o que Deus desvaloriza. É fundamental para sermos vencedores como Deus o é. Aos olhos de Deus, qual é o maior valor neste mundo? Eu sei a resposta. Por quem que ele morreu no Calvário? Foi por coisas? Por dinheiro? Por riquezas? Palácios? Reinos terrenos? Não, foi por alma. Eu já estou te respondendo antes, né? Aos olhos de Deus, qual é o maior valor neste mundo? Com certeza, sem sombra de dúvida, sem a mínima possibilidade de errar, você pode afirmar categoricamente que são as almas. Afinal, Jesus morreu por almas e não por coisas. Então você acertou aí a resposta, hein? Tudo que existe, inclusive a própria terra, será destruída quando Deus fazer nova todas as coisas, a partir da sua vinda. No entanto, as almas serão preservadas, percebe? A alma é eterna, as coisas são passageiras. É tudo transitório nessa terra, tudo que você olha é transitório, não é verdade? Mas a minha, a sua alma é eterna, e foi por ela que Jesus morreu. Não é? Deus preservará aquilo que tem valor eterno, em detrimento daquilo que é passageiro. Olha quantas tragédias, olha o juízo vindo sobre a terra, olha o clima alterando, olha as guerras acontecendo. Deus valoriza as almas. Aqui tudo vai passar. Almas são eternas e por isso têm valor infinitamente maior sobre qualquer outra coisa que você conheça nesse mundo. Então, vamos valorizar a alma, vamos partir desse princípio. Se eu e você perdemos a noção do quanto vale uma alma, então esse capítulo está resgatando dentro de nós essa consciência. Porque você dando valor primeiro à sua alma, você vai dar valor à alma do próximo. Jesus e os fariseus. A maior dificuldade de Jesus com os fariseus era justamente a escala de valores. Jesus valorizava almas, eles não. Se você quer saber a diferença gritante entre religiosos e o cristianismo, eu te falo. É justamente no valor de uma alma. Para o religioso, é rito. O rito é mais importante que a alma, ou seja, a regra,
o ritual do culto é mais importante do que as pessoas que ali estão. No cristianismo é justamente o contrário. Olha o que aconteceu no texto de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha a mão ressequida, né, a mão seca. E estavam, mão seca, mirrada, né? E estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem, procurando ocasião contra Jesus, né, gente? Jesus querendo fazer o bem e os religiosos querendo fazer o mal. Aí então disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Chamou ele no meio do povo, dentro da sinagoga. Então lhes perguntou para todo mundo: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, né, Jesus olhando para eles, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurada na hora, né, instantâneo. Que poder! Jesus é lindo, né, gente? Maravilhoso. Retirando-se os fariseus, imagina, eles ficaram irados. Olha o que é um religioso. Ele ficou irado de ver Jesus curando. Será que é ciúmes, né? Tem isso nas igrejas, porque um tem unção de cura, outro não tem, aí sai irado daquele culto. Pô, por que não fui eu que fui usado para curar? Ciúmes, inveja, porfias, é o que lemos aqui em Coríntios 3. Crianças, carnais. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, né, outra seita, contra ele, né, contra Jesus, e como tirariam a vida dele. Percebe? Jesus proporcionando a alegria, não só da cura da mão, mas restituindo o valor daquele homem, já um senhor, na verdade, e ele ali, a autoestima restituída, a salvação da alma dele, porque aquilo trouxe alegria. Esse homem, a partir daquele dia, era agora um ganhador de almas para o reino de Deus. Ele iria exalar o amor de Jesus por onde quer que passasse, porque de antemão, quem conhecia ele, ia ver a mão dele agora normal. A pergunta ia ser óbvia e clara, e ele ia dar testemunho de Jesus. Percebe como eu e você temos que começar contando nossos testemunhos e nós paramos de contar? Você tem que continuar contando o testemunho, é a porta de entrada para puxar um assunto e chegar então onde Jesus quer, que é no coração daquela alma. Vamos continuar a leitura? Vamos aqui? Olha que interessante. Os religiosos não estavam nem um pouco preocupados com a vida, com a alma daquele homem, mas Jesus estava. Por isso, conspiravam para matar Jesus. Pasmem, eles não só não valorizavam as almas, como queriam matar quem valorizasse. Né? Já passou por isso? Você ama, quem não ama tem bronca de você. Ainda quer te prejudicar. Você faz caridade, quem não faz tem inveja, ciúmes e te critica, porque ele não faz. É interessante isso, né? Então Jesus deu a vida, Jesus curou, restaurou, deu dignidade. Pronto, eles que não fizeram estão com raiva, então vamos matar quem faz. Né? Se tem algo que deteriorou aos olhos do mundo, é o valor de uma alma. As pessoas brigam, roubam, matam almas pelas coisas materiais deste mundo. A alma é vida, né, gente? Em São Paulo mesmo, esse mês que passou, vimos aí um ciclista no Parque do Ibirapuera, a alma dele, né, foi tirada, a vida foi tirada, por causa de um celular. E os bandidos chegaram atirando. Não pediram, já chegou atirando. É muita falta de valor que uma alma está tendo. Aí eu te pergunto, será que aquele ciclista te entregue a vida dele a Cristo? Será que ele estava valorizando também, deu valor à alma dele? Porque o corpo ele estava cuidando. Mas como o corpo fica aqui e vira pó, a alma não, é eterna. É importante cuidar do corpo? É, templo do Espírito Santo. Mas a alma é eterna, não é o corpo eterno. E está tendo muita inversão de valores. A pessoa cuida muito do corpo e não está cuidando do que mais Deus ama e do que importa e do que é eterno, que é a alma. É uma completa inversão de valores. A guerra espiritual. Diferentemente do mundo natural, o mundo espiritual guerreia para tomar posse das almas. Desde que está no ventre da mãe, é uma batalha pela alma, né, gente? De um lado está o diabo e o inferno inteiro, matando, roubando, destruindo as almas. De outro lado está Jesus, dando a sua vida para salvar as almas. Eu e você precisamos escolher o lado certo dessa guerra. Você já escolheu, né, querido? Eu já escolhi. Glória a Deus. É Jesus. Restituir a forma certa de valorizar as almas vai fazer uma enorme diferença na sua vida e no seu relacionamento com as pessoas, com as almas. Quando damos às almas o mesmo valor que o Senhor Jesus dá,
acontece algo sobrenatural na minha e na sua vida, que é incluir a eternidade no dia a dia. A partir disso, a eternidade, fazendo agora parte do dia a dia, mudam completamente os nossos alvos e rumo de vida. Jesus chamou um homem de louco, porque ele só pensava no aqui e no agora, e por isso acumulava grande riqueza material, mas não cuidava da sua alma. Ele disse que esse homem ganhou muito aqui, mas produziu um dano à sua alma, e que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Forte, né, gente? Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Percebe? Então, eu vou dar um exemplo. Agora, como Igreja Apostólica Rios da Graça, associada à videira, nós somos vinho, onde a Igreja Videira valoriza muitas almas. Eu estou agora com os olhos de Cristo valorizando muitas almas. Então, quando uma pessoa vem pedir oração, seja para lá o que for, eu estou olhando a alma dela primeiro. Eu estou valorizando a alma dela, eu estou vendo eternidade para ela. O que eu vou poder fazer para ela ter eternidade, percebe? As demais coisas serão acrescentadas. Ela vai ser curada, ela vai prosperar, ela será liberta, porque Jesus dá tudo isso. Mas e a alma? E a salvação dessa alma? Percebe? Valorizando as almas, inclusive a sua própria. Forte isso aqui, né? Jesus diz que enriquecer é justamente acumular tesouro nos céus. E que isso se faz cuidando primeiramente da própria alma. E depois ajudando as outras almas à nossa volta. Você é o grande tesouro pelo qual Jesus deu a própria vida para salvar. Então cuide dele. Então você está descobrindo que o maior tesouro do planeta é a sua e a minha alma. Então você está redescobrindo isso, é? Você precisou ouvir isso para despertar em você, para despertar em mim, para a gente dar valor à nossa alma, porque só assim vamos dar valor à alma do próximo. Se nós não valorizarmos a nossa, a gente não vai valorizar a do outro. A gente vai viver por coisas, né? Crianças, carnais, não espirituais. Como eu sei que compreendi o valor de uma alma como Deus compreende? Quais os sinais dessa compreensão? Em primeiríssimo lugar, está o cuidado com a sua própria alma. Ele sempre tem em mente a perspectiva do prazo de existência de uma alma, que é eterno. Quando eu olhar para alguém, eu tenho que ver a eternidade naquela pessoa. Para onde vai aquela alma? E se eu sou um salvo, porque eu sou um ser eterno, que a alma é eterna, então eu sou eterno. Se eu sou eterno, eu tenho que desejar que aquela alma, que também é eterna, tenha um destino correto, que é o céu. Percebe? Porque sem Jesus, o destino é certo, é o inferno. Então, olha a responsabilidade como igreja, minha e sua. Certa vez, olha só essa parábola aqui, que bacana. Certa vez, um turista que estava em viagem procurou um sábio do lugar para tirar algumas dúvidas. Quando entrou na casa do sábio, percebeu que o lugar era muito simples e ficou intrigado, porque ele imaginava que aquele homem, por ser sábio, seria muito próspero. Diante de tanta simplicidade, o turista perguntou ao sábio por que ele não tinha praticamente nada. O sábio então devolveu a pergunta para o turista e falou assim: por que você está carregando tanta pouca coisa nessa viagem sua? O turista respondeu que era justamente porque era turista e só levava na viagem o estritamente necessário. Então o sábio respondeu que ele também era turista nessa terra e que não precisava de muita coisa. Nós somos turistas, irmãos. Nós somos seres eternos. Nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui. Nós somos da Nova Jerusalém Celestial. Você pode dar um glória aí? Essa história representa bem a atitude de alguém que inclui a eternidade na própria vida. Como a vida da alma começa aqui e permanece eternamente, ele está, né, o sábio e eu e você deveríamos estar mais preocupados com a vida lá do que com a vida aqui. Por causa dessa vida aqui, você pode perder a vida lá. Por causa de embaraços nessa vida aqui, você pode perder a vida lá. Quantas pessoas desigrejadas hoje? Por causa de embaraço nessa terra? É ou não é? Gente, o coração, os alvos, o tesouro está lá na eternidade, não está aqui. Para quem é espiritual, para quem entende que está de passagem aqui nessa terra. E que vai para o céu e, como diz o pastor Isaías, vai levar uma turma. Você não vai sozinho para o céu, você vai levar uma turma. Ele não sobrecarrega a alma com distrações aqui que possam prejudicar lá. É o que eu acabei de falar, né? Coisas aqui, distrações aqui, tentações aqui, que impede a alma de ter eternidade, não é? Ele vive aqui como se fosse um turista nessa terra. Oh, glória, assim que tem que ser. E temos que desejar isso para as pessoas. Amém, queridos? Vamos lá?
tem alguns pontos aqui. Primeiro, quem entende a importância da alma, cuida da saúde dela. A alma tem saúde? Tem. Eu falo no programa de rádio, não é? Você toma banho, você usa sabonete, shampoo, limpa o corpo. E a alma? Como é que limpa a alma? Como é que cura a alma? Vai falar aqui o remédio. Ó. Deus, por valorizar almas, nos deu um protetor, uma vitamina, um antibiótico, para que a nossa alma esteja sempre em perfeita saúde, que é o perdonique. Caiu a ficha aí? Chamado pela palavra de Deus de perdão. O perdão é curativo. Sabe, a pessoa que vive ressentida, magoada, a alma dessa pessoa está suja, está doente. Trava a vida dela. Destrava, meu querido. É o perdão. Toma perdonique. Todos os dias. Quantas vezes por dia? 70 vezes 7, Jesus falou. Perdoa toda hora. Ele ativa de forma definitiva o sistema imunológico da alma a ponto de protegê-la completamente contra qualquer doença. Quem não entendeu o valor da alma, deixa a saúde dela deteriorar, até praticamente desmaiá-la. Como o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Irmão, cuida da alma. Tem um coração limpo, sem ressentimento, sem mágoa. Item 2. Quem entende o valor de uma alma, além de cuidar da sua própria, quer acumular tesouro nos céus, cuidando de outras almas. Normalmente essa pessoa, olha lá, dá testemunho da sua vida com Deus para despertar outras almas a conhecerem o Senhor. Então, um testemunho é importante. Você deixou de contar o seu testemunho quando você converteu? Ou ao longo da sua salvação, Deus fez coisas lindas, maravilhosas, volte a contar o testemunho. Entre os seus alvos do ano, faz parte batizar um certo número de almas. Então, isso eu ensinei sempre você, né? Todo final de ano nós temos os nossos alvos e sempre colocamos ali a salvação dos parentes e amigos. Não abaixa nisso. Continue firme nesse propósito. Quantas almas você vai batizar nesse ano? Tem essa meta. Procura não prejudicar nenhuma alma. Não é mal, né? Não é uma pessoa má, uma pessoa maligna, deseja o mal para o próximo. Jamais se afasta da vida do corpo de Cristo, que é a igreja, né, gente? Que é a vida de conexão com as almas. Vocês têm uma conexão com os irmãos. Cultiva sempre os relacionamentos às almas, servindo-os. No texto de Lucas 12, versículo 13 a 21, Jesus deixa claro que ser rico para com Deus é valorizar o que Deus valoriza. Quando isso acontece, vamos dar valor e cuidar do que Deus dá valor e cuida. Isso é o quê? Já sabe a resposta, né? Que são as almas. Essa é a única forma de atender a insistência de Jesus de ser rico para com Deus. Irmão, você quer ser rico para com Deus? É ser um ganhador de almas. É acumular tesouro no céu. Porque o maior tesouro do planeta não compra uma alma. Está despertando dentro de você novamente o valor de uma alma? Vivendo como Deus vive, acumularemos verdadeiro tesouro. E você sabe que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Onde está o seu coração? Em que tesouro está? No tesouro de Deus? Ou nas coisas, nas tentações que Mamon, o dinheiro, lança aqui na terra? Onde está o seu coração? Seu coração está junto com o de Jesus? Está alinhado com Jesus? Glória a Deus. Onde você quer que esteja o seu coração? Agora você já sabe como colocá-lo lá. Você não pode chegar nos céus pobre. Então, abrace a restituição dos princípios e valores eternos. Comece a valorizar, a dar valor a uma alma, primeiro a sua. Resgata esse valor dentro de você agora, para que, a partir da oração que vamos fazer aqui, você desperte e dê valor à alma do seu vizinho, do seu parente, de quem mora com você na sua casa. Forte, né, gente? Bom, cada capítulo do livro que encerra tem uma parte para você escrever, e você pode pegar aí agora o seu livro ou a sua folha de papel, e você, agora que você percebeu o valor da sua alma, escreva nas linhas abaixo uma declaração feita por você mesmo do valor da sua alma. Escreva aí. Escreva aí. Quanto que vale a sua alma? É bom isso. Desperta isso em você agora. Amém? Queridos, esse foi o primeiro dia, o primeiro capítulo. E todo dia teremos essa leitura aqui. E domingo será na igreja. Então você é o nosso convidado a estar na igreja. Tá bom? Em Jaguariúna, estamos agora na rua Tomajaço, número 1260, no bairro Cruzeiro do Sul. Em todas as nossas igrejas. Igreja Apostólica Rios da Graça. Domingo estaremos dando sequência também. Todos os dias você terá esse vídeo
às 8 horas da noite no canal do YouTube. Compartilha, alcance vidas com esses vídeos, com essa leitura. Chame alguém para assistir com você. Vamos amar o que Deus ama. Vamos valorizar o que Deus valoriza. Vamos desprezar o que Deus despreza, gente. Tá bom? Vamos orar? Tá com seus alvos aí? Tá com o nome da pessoa que você está orando? Você avisou ela que você está orando e jejuando por ela? Muito bem. Você escreveu aí também algo que essa pessoa que você está orando deseja e também algo teu? Maravilha. Vamos orar então. Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Primeiro, obrigado, ó querido Espírito Santo, por despertar em nós, novamente, aquilo que se havia perdido, que é valorizar o que o Senhor valoriza, Jesus. Amar o que o Senhor ama. Amar as almas, que o Senhor deu a vida por elas, Jesus. Querido Espírito Santo, desperta no coração de todos nós, de todos que estão acompanhando essa oração. E esta alma pela qual eu estou orando, e ele também está orando, seja tocada agora com o teu poder, querido Espírito Santo. É o Senhor quem convence essa alma do pecado. É o Senhor quem convence essa alma, ó meu Deus, a se dedicar às tuas coisas. Quem faz essa alma tornar atrás de uma loucura, de uma vida carnal, uma vida promíscua, uma vida de vícios, uma vida perdida. Ó, querido Espírito Santo, incomoda essa alma que esse irmão está orando. E eu concordo em oração agora com ele. Haja a salvação desta alma. Sim, Senhor, no culto do amigo, o último domingo, que ele esteja na igreja conosco. Sim, para ser selada essa salvação. Pai, eu oro também em nome de Jesus, através da esperança que essa pessoa tem, ela, através da fé, ela vem, ó meu Deus, gerar e trazer à existência aquilo que não existe. Então eu oro pela salvação desse marido, eu oro pela salvação desse filho, eu oro, ó meu Deus, pela restituição daquilo que também foi roubado, da casa, dos bens, da promoção, do emprego, do curso, da vida sentimental que foi roubada, que foi tirada. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, são tantas as falcatruas neste mundo, e talvez essa pessoa que me assiste e ouve, sofreu um golpe, foi traída. Estamos vivendo essa fé de restituição e tem mais. O Senhor entregou para nós, Igreja Apostólica Rios da Graça, uma aceleração de bênçãos que o Senhor vai fazer em 50 anos, em 5. 50 anos em 5. O Senhor fez com Isaac 100 anos em 1 ano. Nós cremos, ó meu Deus, 50 anos em 5 anos. Eu abençoo essa vida preciosa que me assiste, que acompanha, que está orando e jejuando. Senhor, traz de volta o que foi roubado, o que foi tirado. Em nome de Jesus, Senhor, na igreja, cada alma que saiu, eu te peço, 12 almas no lugar. E essa pessoa que foi roubada, traída, restitui ela com teu poder, Jesus. Porque o Senhor restitui infinitamente, muito mais e melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, te agradecemos desde já por esse primeiro dia do jejum e oração. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Um beijo. Deus abençoe tua vida. Todos os dias, 8 horas da noite, a postagem de um capítulo, tá bom? E domingo será na igreja. Deus abençoe.